Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste sábado, dia 10 de fevereiro, memória de Santa Escolástica, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Jesus pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Marcos 8, versículo 6. O povo está com Jesus numa região deserta. É uma multidão numerosa, umas 4.000 pessoas. Estão com fome. Jesus, com pena daquela gente, quer alimentá-los. Mas como? Perguntam os discípulos. Com os 7 pães que os discípulos tinham, Jesus alimentou todo mundo. O povo se sentou, Jesus pegou os pães, deu graças e os deu aos discípulos, que os distribuíram com a multidão. O mesmo fez com alguns peixinhos. As sobras encheram 7 cestos. Uma história tão simples e tão cheia de significados. 7 pães e 7 cestos de sobra. Esse mesmo evangelista Marcos conta outra multiplicação de pães. Na outra, sobraram 12 cestos. 12 é o número do povo de Deus. Tudo bem, Deus alimenta o seu povo. Nesta, Jesus está em território pagão. 7 é o número das nações pagãs quando o povo chegou em Canaã. Também os pagãos têm lugar no banquete de Jesus. Bom, mas eu queria que a gente se concentrasse no lindo significado que tem esse texto, como uma catequese que é da Eucaristia, da Santa Missa. Veja só a pista que o evangelista deixou. Os discípulos comentaram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Pense comigo, quando foi que o povo foi saciado de pão no deserto? Pensou? Lembrou-se do maná? Perfeito. Do tempo antigo, o povo que peregrinava no deserto, com fome, sem comida, foi alimentado por Deus com o maná. Deus teve compaixão do seu povo e mandava toda manhã o maná, o pão que descia do céu. Jesus tem compaixão daquele povo que está com ele já há 3 dias, com fome, e providencia o alimento. Agora acompanhe os gestos de Jesus. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Deu para todo mundo. Ficou todo mundo satisfeito. As sobras foram recolhidas e Jesus despediu a multidão. Essas palavras vão se repetir na última ceia. Essa refeição coletiva é já uma preparação para a Eucaristia, uma espécie de catequese sobre a Santa Ceia. Na narração percebe-se a estrutura da celebração da Eucaristia, o povo reunido em torno de Jesus. Jesus que anuncia o reino de Deus. Jesus que toma os pães, dá graças, reparte e manda distribuir. A multidão que é alimentada, a despedida. É a estrutura da missa, a acolhida, a mesa da palavra de Deus, a mesa do pão consagrado, a despedida. Vamos guardar a mensagem. Olha quanta coisa podemos aprender nesse texto. Antes do pão vem a palavra. Jesus passou 3 dias anunciando o reino de Deus ao povo antes da multiplicação dos pães. A Eucaristia é especialmente partilha, dom de si mesmo aos outros. Os discípulos só tinham 7 pães e alguns peixinhos e ofereceram tudo. Eles recebiam os pedaços de pão de Jesus e os entregavam ao povo.
A Eucaristia é o próprio Jesus que se entrega em alimento para a multidão faminta. Jesus mesmo parte o pão e o entrega como se a si mesmo se desse em alimento. Toda refeição em família é uma espécie de eco da Eucaristia. Ali também damos graças a Deus e abençoamos a comida. As sobras devem ser recolhidas e guardadas. É assim que guardamos a reserva eucarística no sacrário e também aprendemos que devemos evitar todo desperdício de alimento. Jesus pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Marcos 8, versículo 6. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nós vemos nessa cena da multiplicação dos pães no deserto uma preparação para a ceia eucarística que celebraste com teus discípulos antes de tua paixão e que celebras conosco todos os dias, especialmente no domingo, o dia da tua Páscoa. Tu és, Senhor, o pão da vida. Tu a ti mesmo te deste como alimento, verdadeiro maná que alimenta para a vida eterna. Concede-nos, Senhor, que aprendamos contigo a compaixão e a partilha, como disposições necessárias para celebrar contigo o sacramento da Eucaristia. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém.